Então, alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, no contexto achamos expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra obscura. Deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Em Efésios 3:4, Paulo fala assim: quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E aí a gente fica um pouco indeciso sobre o que ele quer falar por mistério. O que afinal é o mistério de Cristo que aparece aqui nesta palavra, né, nesse versículo? Bom, se você simplesmente desconsiderar o contexto, você pode atribuir qualquer coisa aqui. Você pode dizer que talvez é o fato de que Jesus era desconhecido e foi o apóstolo Paulo que o tornou conhecido em todo o mundo. Isso pode até ser verdade em algum sentido, mas não é o que o texto está falando. Talvez você pode dizer que existem coisas muito misteriosas em Cristo, que você pode ter essas experiências místicas, sobrenaturais, se você o buscar, se você tal. Mas também não é isso que o texto está dizendo. Como é que você consegue entender? Então, não tem jeito, você vai ter que ler o que ele próprio disse. Olha, se vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão entender o meu discernimento do mistério de Cristo. E, na verdade, o resumo do mistério de Cristo nesses capítulos aqui, desde o versículo 11 do capítulo 2 até o 12 do capítulo 3, nos fala que quando Paulo usa o termo mistério de Cristo, o resumo seria que Deus planejou que um dia ele incluiria os gentios no pacto da graça, no pacto de Israel, que é o pacto da graça. Ele incluiria os gentios nesse pacto, dispensando-os de todas as exigências cerimoniais que costumavam ser impostas. Então é assim, quando no Antigo Testamento, um gentio podia ser salvo? Claro, evidente que sim. Mas para isso ele tinha que passar por um processo. E era o processo de proselitismo, né? Tinha que se tornar um prosélito de Israel. A gente tem alguns casos, pessoas que vinham, né, de longe para visitar Israel, se tornavam ali como que judeus. Se circuncidavam, um estrangeiro, passava a guardar a dieta judaica, o calendário judaico, né? Principalmente essas três coisas eram chamadas as marcas de fronteira, né, do judaísmo na sociedade greco-romana. Era aquilo que os romanos, os gregos, os romanos, mais viam nos judeus. Quando olhava para um judeu, sabia que ele era circuncidado, sabia que ele guardava uma dieta alimentar específica, certas comidas ele não comia, e bebidas também não, e sabia que ele tinha todo um conjunto de datas, né, um calendário diferente do calendário greco-romano. E é por isso que um gentil, quando se convertia ao judaísmo, ele precisava passar a guardar essas coisas na velha aliança, no velho pacto. Mas Deus tinha planejado, é isso que Paulo está dizendo, Deus tinha planejado que chegaria um momento em que essas coisas seriam descartadas. E o gentio poderia se tornar um membro em pé de igualdade com o judeu, sem a necessidade de cumprir aqueles rituais. Porque mesmo na velha aliança, no velho pacto, a posição do gentio nunca era de igualdade com o judeu. O judeu sempre o considerava inferior, mesmo dentro do pacto. Mesmo considerando o gentio um prosélito, mesmo ele sendo circuncidado, mas por questão de não ser da raça judaica, o judaísmo sempre olhava para essas pessoas como inferiores. E, na verdade, se você observar, mesmo dentro de Israel isso já acontecia. Porque havia divisão entre judeus e samaritanos. E também os judeus consideravam os samaritanos
inferiores. É muito interessante, portanto, o modo como o livro de Atos conduz a evangelização. E o modo como o Espírito Santo vai se manifestando nessas esferas. E justamente, a primeira esfera é a esfera samaritana. Quando os samaritanos são batizados, com o Espírito Santo, e eu interpreto inclusive que esse é o motivo pelo qual foi necessário que Pedro e João fossem até Samaria. Porque você percebe que não era comum os apóstolos saírem por aí corrigindo o trabalho de Filipe ou dos demais evangelistas. Quando ele vai pregar lá para o eunuco, Pedro não correu atrás dele e falou: peraí, o que foi que esse cara pregou aí? Eu vou corrigir aqui, vou orar para o Espírito Santo vir sobre você. Eles não foram atrás dos outros. É uma situação específica, pontual, Samaria. Porque o objetivo ali é dizer: veio sobre os samaritanos o Espírito Santo do mesmo modo que veio sobre nós no princípio. Com apóstolos Pedro e João lá, oficialmente recebendo essas pessoas. Caiu a divisão. Mas o próximo grupo é Cornélio. E Cornélio é um prosélito. Ele é um gentil convertido ao judaísmo. Um gentil convertido ao judaísmo. E o apóstolo Pedro não quer ir na casa dele, mesmo ele sendo um gentil convertido ao judaísmo. Porque eles consideram segunda categoria. Não são totalmente puros. Mas o Senhor diz: vá lá. E quando Pedro vai e prega o evangelho, o Espírito Santo desce sobre eles. No relato depois que Pedro faz diante dos judaizantes, que se foi fazer na casa do estrangeiro, o que Pedro diz é: desceu sobre eles o Espírito do mesmo modo que desceu sobre nós, quando cremos no Senhor Jesus. Aqui é o mistério sendo revelado. Ele não estava ainda revelado proposicionalmente, mas já estava revelado praticamente. O Senhor já mostrou de forma prática isso acontecer. Mas quem foi a pessoa que recebeu a incumbência epistemológica de revelar o mistério? Paulo. Não foi Pedro, não foi João, não foi Timóteo, não foi Tiago, foi Paulo. Ele diz: eu sou o depositário do grande mistério escatológico de Cristo, que é simplesmente o fato de que Deus colocou os gentios na família da fé. Antes eram estrangeiros, antes estavam fora, alheios às promessas, etc. Ele está falando isso desde o capítulo 11, do versículo 11 de Efésios 2, dizendo: mas agora fazem parte da família de Deus. Mas agora só tem um povo, não tem mais dois povos. Porque entre gentios e judeus tinha um muro, tinha uma barreira. Só que esse muro foi implodido, ele foi destruído na cruz de Cristo. O que era esse muro? Justamente as ordenanças, circuncisão e aquelas principais ordenanças religiosas que os prosélitos eram obrigados a guardar se eles quisessem ser reconhecidos como prosélitos. E mesmo assim, nunca eram reconhecidos 100%. O apóstolo Paulo disse: isso acabou. Agora, pela fé, quando um gentio crê e se converte a Cristo, ele está no pacto da graça, no mesmíssimo nível de um judeu que se converte a Cristo também. Não tem mais distinção. Não há mais distinção. Daí quando, frequentemente hoje em dia, nas teologias que existem por aí, se separa Israel da igreja, se separa judeus de gentios, isso é um risco muito grande. Frequentemente é um risco bem intencionado, mas ainda assim é um risco muito grande. Que é justamente o de anular os efeitos da cruz de Cristo, que fez dos dois povos um só. Dos dois homens, um só. E é isso que Paulo chama de mistério. Mas eu só entendo mistério em Efésios 3:4 se eu
entender todo o contexto, que começa lá no versículo 11 do capítulo 2 e que só vai terminar lá no capítulo 3, versículo 12. Aí o porquê? O contexto é chave. É ele quem dita as regras.